Olá Leões, bem-vindos a mais um Leão Sofá. Hoje vamos falar do jogo frente ao Varzim para a Taça de Portugal, a suposta renovação de Amorim, assuntos relacionados a futsal e ainda vamos olhar para o próximo jogo da Liga dos Campeões frente ao Borussia Dortmund, entre outros assuntos. Só mencionar que estamos a gravar o podcast domingo à tarde, antes do derby de futsal. Já sabem como é que é, vamos começar pelo último jogo do Sporting, começando pelo 11 inicial. O 11 inicial que foi sofreu aqui algumas alterações, dizer isso porque era expectável que fosse acontecer várias mexidas nesse jogo contra o Varzim. A maior nota assim que se pode dar, porque são várias alterações, acho que é Gonçalo Esteves no 11 inicial, e Marçá no banco. E basicamente é isso. Tabata também a começar disso. Acho que foi o primeiro jogo titular do Tabata essa época, penso eu, não tenho certeza. E de resto, várias alterações. Também tivemos a dupla Mateus Nunes e Bragança no meio campo. Virgínia, a Fedal a fazer ali a jogar no meio, na defesa A3. Basicamente é isso. Algumas alterações. Ângelo, queres começar por olhar para o jogo? Sim, olá Mário, olá Leões. Sim, foi um jogo, acho que não muito bem conseguido da parte do Sporting, não foi um jogo muito bem jogado. Houve, como tu disseste, bastante rotação no 11 inicial, tendo em vista também agora o próximo jogo da Champions, portanto, Ruben Amorim optou por dar oportunidade aos jogadores que têm jogado menos, aqui com destaque para o Gonçalo Esteves, que eu já disse aqui há uns episódios que é um jogador que eu tenho muita esperança que no futuro venha a ser o titular da lateral direita do Sporting. Uma palavra também para o Tabata, como tu falaste, que se estreou a titular esta época, e depois, lá está, em termos de titulares, acabou por jogar apenas, ou titulares absolutos, acabou por jogar apenas o Paulinho, mas acho que devido ao facto da lesão do TT, Sim. acho que o TT E em Mateus Nunes condições, também, acho. Fedal. Exatamente. E Nuno Santos não é um titular absoluto, sim, mas tem muitos minutos. Na realidade, todos que jogaram têm muitos minutos, tirando se calhar o Tabata e o Esteves, o Gonçalo Esteves, diria. E o Tem também Virgínia, sim. devido, lá está, ao plantel não ser muito Sim, sim, extenso, sim, sim, portanto claro. acabam todos por, Sim, sim, sim. a partir do banco ou a titulares em alguns jogos, acabam por ter muitos minutos, mas sim. Em relação ao jogo, acho que, volto a dizer, não foi um. O Sporting não jogou muito bem, entrou bem, os primeiros minutos foram positivos, mas depois a equipa acabou por desligar um pouco, inclusivamente a primeira grande oportunidade foi do Varzim, ali um lance isolado do Zé Tiago, Sim. que felizmente não deu golo. E depois lá está, nestes jogos contra equipas, Estaria fora teoricamente. de jogo, penso eu, também acho. Não, que Não? ele parte antes do meio campo. Ele parte antes Sim, do meio sim, sim. campo. Ok. Um, aqui, lá está, é aquele típico jogo de taça com equipas de divisões inferiores, em que, como se costuma dizer, o primeiro golo é sempre aquele que custa mais e quanto mais tempo passou, notou-se que havia talvez um pouco mais de ansiedade ou de nervosismo. E pronto, vimos o 0-0 arrastar-se durante a partida, até à entrada do suspeito do costume que acabou por resolver o jogo. Mas sim, não foi um jogo muito positivo da parte do Sporting. Não. Eu acho que o Sporting até dificultou o jogo, porque o jogo podia ter sido mais facilitado. Acho que foi a própria equipa que dificultou. Um, Logo a começar aqui por uma coisa, eu acho que vários jogadores, se nós olharmos individualmente, e eu vi algumas pessoas falar disso, vários jogadores têm muitos minutos, mas a verdade é que juntos não. E eu acho que foi isso que. Aqui anteriormente também já elogiámos isso, e acho que é uma coisa positiva, que é o Sporting pode mexer, mas tem sempre, e já aconteceu em outros jogos, o Sporting mexe, por exemplo, contra o Famalicão mexeu muito e manteve mesmo assim a equipa jogou bem. Mas nesse jogo não aconteceu isso porquê? Eu acho que, por exemplo, nas laterais e depois na frente, Giovanni Tabata, e depois no meio campo, Mateus Nunes e Bragança, que eu já tenho dito isso várias vezes e até já fui um bocado criticado por ter dito isso, porque as pessoas interpretam sempre da sua forma, que eu não gosto de Mateus Nunes e Bragança juntos, eu acho que não jogam, não funciona, já disse isso várias vezes,
e sempre que jogaram juntos o Sporting jogou mal, e não quer dizer que não são grandes jogadores separados, mas os dois sozinhos no meio campo, e no ano passado, por exemplo, acontecia até o do Bragança entrar, ou o Mateus Nunes, e ficarem os dois ao mesmo tempo, mas tinha sempre outro homem no meio campo, ou Palhinha, ou João Mário, mas os dois sozinhos no meio campo eu não, sinceramente acho que não funciona, e acho que realmente isso deixou o Sporting mais frágil, e depois os dois homens da frente, Tabata e Giovane, também não tiveram nada bem, e com isso, claro que se refletiu muito na forma como o Sporting jogou. Acho que foi mais por aí. Eu acredito que se calhar se tivesse a jogar Pedro Gonçalves de início, no lugar, sei lá, de Giovane ou Tabata, e se calhar metesse Palhinha, por exemplo, se calhar o jogo tinha sido completamente diferente. Acho que foi mais por essas duas peças, posso estar enganado, mas na minha ótica foi um bocado por aí. Esses dois jogadores, é a minha opinião, já no ano passado vi alguns jogos, eles chegaram a jogar juntos, por exemplo, penso que foi contra o Marítimo quando fomos eliminados, não tenho a certeza, mas acho que foi, jogaram os dois juntos, perdemos. Depois tivemos outros jogos que jogaram os dois juntos, também jogámos mal. Eu não sei se é porque pisam zonas semelhantes do terreno, não sei, mas eu acho que realmente acho que o meio campo não fica muito forte, fica meio frágil com os dois, e é como eu estava a dizer, os dois são muito bons, mas juntos não funcionam, e o Ruben Amorim até disse que está a trabalhar os dois e tal, para ver como é que, para o futuro. Eu acho que não funciona. Acho que gostei, por exemplo, de Mateus Nunes e Ugarte, gostei bastante. Não sei como é que é o Ugarte e Bragança porque ainda não vi, mas Mateus Nunes e Bragança não funciona, pelo menos até agora não funciona. E Sim, depois deixa-me só ok, eu fala. concordo a 100% com essa análise. Até porque não gostei muito do Daniel Bragança neste jogo. Apareceu pouco, teve aquele remate aqui dando um grande golo, mas fora isso apareceu muito pouco no resto do jogo. Sim, aliás, E foi sim, a primeira oportunidade de golo foi dele, foi um remate fora da área. certo, sim, sim. E é curioso porque lá está, como tu disseste, são jogadores completamente diferentes, mas que naquilo que dão ao jogo, não é? O Mateus, já aqui falámos, é um jogador de transição, de ruptura, de transporte, enquanto o Dani Bragança é aquele jogador que controla os tempos do jogo perfeitamente, uma técnica elevadíssima, muito acima da média. Acabam por ser jogadores completamente diferentes, mas que parece que se atrapalham, e a expressão que tu usaste, eu concordo, é que parece que pisam os mesmos terrenos e ocupam os mesmos espaços e acabam um pouco por se prejudicar um ao outro. Portanto, acho uma análise Sim. correta da tua parte e é preocupante porque estaria ali se calhar Sim, eu acho que não, porque temos o Ugarte, e acho que o Ugarte pode ser aquele terceiro homem que pode resolver isso, pode ligar esses dois. Acho eu. Sim, mas eu acho que eles os três nunca jogarão juntos, não é? Sim, em Jogarão sempre princípio só não, dois. depende. O Ruben já chegou a meter três médios em outras alturas. Com o Aroca e não me lembro de Não, mais seria, nenhum. não seria descabido, mas mesmo mantendo sempre os três centrais, mas mais uma. Mas qualquer das formas, com o Ugarte, eu estou a pensar no futuro, sem Palhinha, por exemplo, Mateus Nunes ficando, o Ugarte, por exemplo, não vimos o Ugarte e Bragança, eu gostava de ver o Ugarte e Bragança, Uhum. mas rodando sempre Bragança, Ugarte, Mateus Nunes, Ugarte, que seja, mas não os dois sozinhos, acho que pode ser uma opção. Os dois sozinhos até o momento, o Ruben ainda pode estar a testar e ele se calhar ainda acredita que pode conseguir tirar alguma coisa daqui, mas eu acho que não funciona, e acho que as características dos jogadores, e até era interessante, que eu ia dizer isso, era interessante alguém que perceba mais, fazer uma análise, perceber porque é que não funciona, uma análise mais tática e ver mesmo os jogos detalhado, por tentar perceber todos os jogos que eles jogaram juntos, tentar perceber o que é que falha ali, porque como eu estava a dizer, os dois são grandes jogadores separados, mas juntos realmente não funciona. Eu acho que foi um ponto onde o Sporting acabou por se complicar, foi no meio campo e nos dois homens da frente, que era isso que eu ia dizer há bocado também, que o Sporting teve bem, como tu disseste, o Sporting entrou muito forte, só que parecia que faltava homens, o Sporting era só cruzamentos atrás de cruzamentos e É, não tinha ninguém exatamente. na Sim. área. Não tinha ninguém, não aparecia. E depois, claro, depois acaba o jogo e vamos todos outra vez bater no Paulinho. Eu não acho que a culpa tenha sido do Paulinho, eu acho que foi mais as dinâmicas entre os três jogadores, provavelmente, porque o Paulinho está habituado a jogar com Pedro Gonçalves, no Santos ou agora Sarabia, e Giovanni e Tabata dão outras coisas. E os dois, primeiro, não tiveram muito bem, na minha opinião, e foi muitos cruzamentos descabidos para ninguém, sempre. Foi basicamente Sim, isso. até porque os dois jogadores que jogaram na frente com o Paulinho, o Giovanni e o Tabata, não aparecem nos espaços que aparecem, por exemplo, o Pote e o Sarabia. Ou seja, Sim,
Geralmente o Sporting joga muito nesse esquema de muitos cruzamentos, mas geralmente tem sempre o Paulinho na área e com o Pote e o Sarabia também dentro da área, um pouco mais atrás. E nem o Giovane nem o Tabata fazem muito isso. O Giovane é mais um jogador de corredor, tem mais tendência a descair no corredor, e o Tabata deixa-se sempre ficar um pouco mais para trás e acaba por não chegar a terrenos de finalização. Portanto, aconteceu isso sim em todos os cruzamentos que nós fizemos durante o jogo. Era para uma pessoa, era para um jogador. Acho que foi isso, foi a dificuldade de criação. O Sporting com esses dois homens na frente, principalmente, e com essas falhas no meio campo, acabou por estar bem nas alas. O Nuno Santos e o Gonçalo Esteves tentaram desequilibrar, mas foi curto, e depois é que aconteceu, ou aliás, foi necessário dar entrada ao Pedro Gonçalves para mexer um bocado com o jogo. Eu não sei se também reparaste, sentiste isso, que foi Pedro Gonçalves entra, marca o gol, muito bem, e logo a seguir o Sporting faz o que é habitual, baixou completamente e tentou só controlar. Aliás, o Pedro Gonçalves entrou infelizmente pela lesão do Giovane, não é? Que também felizmente soubemos que não foi tão grave assim. Sim, sim, sim. Perspectiva-se Falámos um disso mês e um meio, dois bocadinho mais meses. para o fim, sim. Sim, ele entrou e ainda estava o Giovane atrás da baliza a fazer o percurso para os bancos. Já o Pote estava quase a marcar na altura. Falhou Sim. o golo, mas mal ele entrou, agitou logo como é costume. Agitou logo e criou logo perigo e mudou logo as dinâmicas da equipa. Sim, porque o Sporting estava a atacar, o Sporting estava a criar, o Sporting criou várias e várias oportunidades. A verdade é que oportunidades assim flagrantes mesmo, poucas, porque muitos eram cruzamentos para ninguém. A maioria, eu diria que a grande maioria foi isso. E foi o grande problema, porque, por exemplo, nós estávamos quase a meio da primeira parte para aí, acho eu, se não me engano, quando o Bragança teve aquele remate de fora da área que foi o primeiro ano da oportunidade. Sim, houve uma oportunidade antes, e aí leva-me também ao ponto que eu também falei no Twitter a seguir ao jogo, ou mesmo durante o jogo, que era que estes jogos de taça nos fazem lembrar com saudade ou não o que era jogar em Portugal sem VAR. E este jogo foi um excelente exemplo, porque antes desse lance do Bragança, há um lance em que o Paulinho está completamente isolado, não tem nenhum jogador sequer perto, e o árbitro marca fora de jogo quando não está fora de jogo. E não Sim, havendo VAR, não havia não me possibilidade de estou a anular essa lembrar, decisão. mas sim, E acredito. depois Houve vários tivemos, lances desses. Tem sim, acontecido bastante na Taça de tivemos Portugal, depois não há mais à VAR. frente. Posso falar já, embora se calhar vamos falar com mais detalhe mais à frente, mas por exemplo, não consigo perceber o penalti a favor do Não, Varzim, vamos não falar disso mais consigo. para a frente, já vamos falar disso mais para a frente. E lá está, Ahm, saudades ou não do tempo em que não havia VAR em Portugal. sim, mas basicamente acho que esse jogo se explica muito por aí. Acho que continuar a mencionar que o Sporting tem estado bem mesmo quando mexe muito. Só que eu acho que foi muito meio campo que falhou e a frente. Falhou. Acho que esses quatro jogadores, e não é que eles tenham culpa individualmente, estar aqui a apontar o dedo, não é isso. Mas acho que no coletivo foi muito mais aqui essas pequenas mudanças que fizeram que o Sporting não estivesse tão bem ofensivamente, pelo menos na finalização. E depois, embora o Sporting tenha criado, e depois de marcar o golo, como eu estava a dizer, o Sporting marcou o golo e basicamente, não sei, pelo menos eu pareceu-me que o Sporting baixou e ok, vamos controlar 1-0. É contra o Varzim, e depois, pronto, chegando aqui ao penalti, um lance que nem sequer levava perigo nenhum, o Varzim retira aquele penalti que coloca o Sporting numa situação complicada, porque o Sporting estava 1-0 bastante tranquilo ao minuto 78, e do nada acho que ninguém esperava aquele lance, aquele lance provavelmente não ia levar a perigo nenhum. Aparece ali um penalti quase caído do céu, que realmente, não sei se queres falar, realmente não acho que seja falta. Provavelmente se houvesse VAR, seria revertido, penso eu. Mas não sei, queres dizer uma coisa sobre isso? Eu volto a dizer, eu não consigo perceber como é que aquele penalti é marcado, e aqui lá está. Não estou a dizer, obviamente, que terá algum tipo de intenção da parte da Não, equipa de claro que arbitragem, não é esse o assim, meu ponto. normalmente há VAR porque é para isso. O árbitro está Sim, numa zona que e não vê, até, realmente. até porque depois, em contrapartida, te posso dizer que em direto, o penalti que marcam sobre o Porro, em direto não me parece.
Sim, sim. Mas Assim, depois na o repetição vê-se Porro claramente que é. é um pisão muito leve. Depois já é É, aquela questão. O Porro ia chegar àquela bola e ia fazer alguma coisa com aquela bola? mas Provavelmente não. provavelmente não. É um pisão muito leve. Também não vamos estar agora aqui com coisas. A realidade é que para mim não era penalti nenhum nem outro. Para mim não era, porque não é um pisão claro mesmo, ou que impeça de chegar a uma bola, é uma coisa muito leve. Ele vai ali mesmo com a ponta da chuteira no pé do Porro, depois o Porro atira-se para o chão e faz aquela figura do costume, já sabemos como é que é o Porro, sempre a exagerar. Sim. Ahm, mas, Aqui o que me deixa mais preocupado, honestamente, é que a arbitragem em Portugal nunca foi acima da média, por assim dizer, e agora tendo esta ajuda e ainda bem que tem, tendo esta ajuda do VAR, parece que a preparação é ainda pior. Então, nos jogos em que não temos VAR, ainda se nota pois, mais esta falta de qualidade a qualidade média das equipas de arbitragem em Portugal. E isso é um problema porque parece que o que aconteceu foi bem. Agora nós temos aqui este auxiliar que quando nós erramos, temos sempre aqui esta rede de segurança, não é? Erramos e o VAR corrige-nos. Então a preparação acaba por ser pior e a qualidade ainda é pior do que era antes de haver VAR, que felizmente não tem impacto nos resultados do campeonato e das competições que têm VAR. Ah, mas que nestas competições, pelo menos enquanto estiverem em prova clubes, porque eu creio que quando todos os clubes que estiverem em prova na taça tiverem condições de ter VAR nos seus estádios, eu acho que o VAR passa a ser utilizado na taça. Não foi nesta eliminatória, porque acho que vai acontecer um jogo, ou já aconteceu, em Serpa, que não sei se será da terceira divisão, se será dos distritais, que são campos que não têm, obviamente, instalações nem condições para terem VAR, então seria injusto da parte da competição, na mesma eliminatória, ter jogos com VAR e jogos sem VAR. Mas creio que vamos expor nos quartos de final, já só deveremos ter equipas da primeira divisão e da segunda divisão, todas elas com instalações e condições para ter VAR, e aí a Taça de Portugal já terá VAR. Mas acaba por ser injusto, porque até se pode dar o caso de uma equipa ser eliminada num lance ilegal, e claro, que naquele jogo por acaso não teve VAR. Mas enfim, claro. é o que temos. Basicamente é isso. Acho que o Sporting mereceu ganhar, obviamente. Fez para isso, embora, como eu estava a dizer há bocado, na primeira parte, muito melhor. Faltou mesmo a finalização porque foram muitos cruzamentos para ninguém. O Barzinho também acho que teve bem e, por exemplo, eu também acho que merecia um gol, embora aquele penalti, podemos falar é duvidoso, mas mereceu, porque o Barzinho criou boas oportunidades. Ahm, mas também porque o Sporting também foi permitindo um bocado, eu acho, mas no cômputo geral acho que foi um jogo que acabou por ser justo, acho que acaba por ser justo. Antes de falarmos dos destaques, falar também da lesão de Jovan, que acaba por estar um bocado ligado também ao relevado, Ao que já relevado. aqui, já aqui falámos, e podemos falar mais um bocado. O caso do Jovan acaba por se... Jovan, que é um jogador que é muito castigado por lesões, acaba por sofrer aqui mais uma lesão, ahm, que soubemos que não é assim tão grave. Não sei agora qual é bem a lesão, mas o tempo de paragem acho que 2 meses, volta, em princípio, voltará. Dá-me um segundo que eu já acho que consigo dizer ao Ok, certo ok. a lesão. Mas em princípio voltará em janeiro, que não é tão mau quanto se calhar, muita gente já pensava que se calhar acabou a época, e sabendo o historial de Giovanni Cabral, muita gente até pensava mesmo o pior, porque Giovanni Cabral já sofreu várias lesões graves. Quanto ao relevado, realmente, pá, já aqui falámos, o relevado está mal, correu mal. Já aqui falei sobre a mudança para essa nova empresa, que o Sporting estava com uma empresa que era muito boa, que era a Rede Relevados, e que entretanto acabou o contrato e o Sporting mudou. Não sei se foi por financeiro, não sei sinceramente. Há muita gente que está a falar que foi a nível financeiro, o Sporting mudou para uma mais barata. Eu sinceramente não sei se foi por isso, eu não vou estar aqui a falar de cor. Até onde eu sei foi apenas acabou o contrato e o Sporting mudou. Mas aqui a nível do relevado, o que posso dizer, não sou jardineiro, não é? Não tenho grandes conhecimentos, é que eu já vi isso acontecer com vários clubes. Do relevado
de mudarem o relevado todo e o relevado não pegar. Ou não sei, acontece qualquer coisa e o relevado fica muito mau. E depois tem que andar o resto da época sempre com pequenos reparos, porque só podem mudar todo. Ou o Sporting a jogar agora para a academia, porque ia ter que ficar para mudar o relevado todo são vários meses. E é muito complicado, por isso a nível do relevado é isso, é realmente, não acho, até acho que é um bocado cobardia pegar na lesão de um jogador que podia ser grave para atacar uma direção, para dizer, pá, acho que, não sei, não tem muito nexo, não vou fazer isso, sinceramente, e não, porque também não sei os contornos, não sei realmente porque é que levou à troca do relevado, não sei mesmo se foi por uma razão, se foi monetário, se foi porque queriam poupar, realmente acho que não faz sentido, porque é uma das coisas que não se pode poupar é num bom relevado. Claro. Depois, Porque não só tem influência nestas, ou pode ter influência nestas lesões que acontecem, que felizmente não foram tão graves como parecia em direto, no sim, caso sim, do Giovane, mas depois também tem muita no influência jogo, na claro, própria qualidade do futebol claro, praticado e quer queiramos, quer não, sim, jogando em casa, até fora, na maioria dos jogos, o Sporting costuma ser a equipa que ataca, não é? Nos jogos, claro, excluindo jogos com o Porto e com o Benfica e talvez com o Braga, que são jogos divididos, nos restantes jogos, o Sporting vai ter sempre mais posse de bola, mais iniciativa, portanto acaba por ser, como os outros dois grandes, não é? Acabam por ser os prejudicados com estes relevados de fraca qualidade. Relativamente à lesão do Giovanni, eu fui aqui à procura, é uma lesão no ligamento colateral lateral, portanto não estamos a falar de ruptura do ligamento sim, anterior cruzado, etc., que geralmente ou de menisco, que geralmente é o pior. Aliás, os desportivos até fizeram notícia que foi a própria estrutura muscular, a estrutura física do Giovanni que se calhar impediu uma lesão mais grave. Em relação à empresa e tal como tu, eu também não sou especialista em relevados, mas não creio que estará ligado de toda à alteração de empresa, porque não estamos a falar de mudar de uma empresa profissional para, uma amadora, não é? para uma amadora que não sabe Sim, o que está a fazer, não. exato, É uma empresa tão habilitada como outra, claro, aliás, senão nem podia estar a nem tem fazer os isso, não é? valores. Aqui o que eu já ouvi falar há tempos, e até basta ver que a questão do relevado é uma questão que vem acompanhado do Sporting desde que estreou, desde que inaugurou o estádio do Alvalade 21. Portanto, já é uma coisa já é um problema com quase 20 anos. Aqui o que eu já li e ouvi pessoas mais entendidas no assunto tem a ver com a própria arquitetura do estádio, que não tendo zonas de respiração, sendo completamente fechada à volta, não permite ao relevado respirar, por assim dizer, e que acaba por ajudar ou por Sim, mas por promover. exemplo, o último era muito bom. Sim, sim, lá Essa está, essa é a são. razão. Eu percebo, por exemplo, muitas. Até se falou as condições atmosféricas que podem ter complicado esse relevado. Não acho E aqui que também tem um seja a bocado a ver, explicação, acho, sinceramente. também tem a ver com o número de jogos, por exemplo, mesmo este relevado. Houve ali uma altura em que teve muitos jogos seguidos e o relevado ressentiu-se, e depois, quando houve uma Sim, sim, sim. paragem, Mas nós vimos esse que o relevado relevado no é jogo a seguir já claramente mau. respondeu. Logo no início, eu lembro-me do jogo contra o Lyon, não foi? Sim, sim, Foi na troféu de Strom. dos 5 violinos. Sim, Ou Storms. 5 violinos, Deles. desculpa. Strom é das modalidades. Exato. Ahm, a relevada logo estava a estrear e começava a arrancar, saía de pedaços. Por isso, não há bem uma justificação para isso. Pá, não há muito a dizer. E depois, por exemplo, a nível atmosférico, quer dizer, nós na Inglaterra está sempre a chover e os relevados estão impecáveis. Hoje em dia, Sim, não é porque chuva, há 20, neve, 30 etc. anos, há 20, 30 anos na Inglaterra os relevados era lama e ninguém se queixava. Exatamente. Tu vais ver jogos já sei lá, não é preciso ver muito antigo, tu vais ver jogos da Liga Inglesa, Jesus, aquilo era lama autêntica e Sim. não havia ninguém ia para a conferência de imprensa dizer que não tinha condições para jogar, não é? Ahm, mas realmente está muito mal, e porque hoje em dia não se aceita relevados dessa condição. Acho que o Sporting tem que ter um relevado melhor para o nível da equipa que é, mas por exemplo em Portugal nós temos relevados muito piores.
O Sporting já foi jogar, quer dizer, todos nos lembramos no ano passado contra Contra o Nacional, contra o Marítimo. Nacional, sim, contra o Nacional, que foi aquele amassal, e eu não vi ninguém indignado como estão agora indignados com o José Alvalade, que é basicamente um campo de areia, só falta chamarem o Madger para lá para dar uns toques. Sai o Paulinho, entra o Madger para a frente. Mas isso é uma coisa que nós vamos ter que melhorar, que ter Sim, mas cuidado, não há até hipótese, porque não há hipótese. As pessoas têm que perceber que o relevado só vai ser mudado todo no final. Não há hipótese, não dá para mudar. Ou o certo, Sporting vai claro. para a academia, ou o Sporting faz como o Real Madrid que foi jogar para a academia, mas o Sporting não tem um estádio na academia como tem o Real, e por isso não vai fazer isso. Ou então vai ter que aguentar. Não há hipótese. Vai ter que aguentar esse campo até ao final. Vai ser mau. Aqui a questão é que já tivemos castigos. O Marítimo já foi impedido de jogar no próprio estádio por causa do relevado. Mas estava podemos muito estar aqui pior. a Aqui incorrer. estamos Claro a que falar. sim, claro. Não tem comparação Claro aqui. que sim. O Claro relevado que dá sim. para jogar. Eu não acredito que vá acontecer isso, sinceramente. O Sporting ser impedido de jogar, não acho que esteja assim tão mal. Acho que aquele caso do Marítimo realmente não dava mesmo para jogar. Era lama autêntico, buracos mesmo, não dava. Aqui a relva só, quando o jogo começa, normalmente está bom, porque eles arranjam lá o relevado e deixam aquilo mais ou menos aceitável, mas depois começa a sair pedaços, depois meteram muita areia para tentar assentar a relva e começa a levantar areia, fica... Lá está, é complicado, está muito mal, mas não sei, acho um bocado injusto estar aqui a apontar culpas, a dizer que é da direção, é do tipo que trata do relevado, é da empresa, não sei sinceramente quem é a culpa, acho que isso é uma coisa que acontece, já aconteceu noutros clubes, é tentar aguentar até ao final da época e chegar ao final da época mudar-se de empresa ou ver se conseguem fazer melhor. Para mim acho que essa empresa até se calhar para bem era oferecer um relevado novo de graça porque não vejo outra solução, mas não sei, agora realmente essa lesão do Jovane foi por conta do relevado? Muito provavelmente foi, mas por exemplo, como eu vi logo na Sport TV, penso que foi na Sport TV, o Jovane lesiona-se e começam logo, pois, o relevado, se calhar foi por causa do relevado. Eu não acho que isso seja muito positivo, sinceramente. Parece que já estão ali a meter lenha para tentar espicaçar certos adeptos, não é? Ali mesmo a cutucar para dizer, vamos, bora lá atacar a direção porque é por causa do... Isso não parece correto. Um jogador acabou de se lesionar, podia ser grave, podia ser uma lesão mesmo de paragem de se for preciso 1 ano, por acaso felizmente não foi, e vamos começar já com isso. Não acho que isso que é correto, essa atitude, e com certeza que as pessoas que tratam do relevado estão a fazer o melhor que podem para deixar o relevado aceitável, e como eu estava a dizer, acho que vai ser isso que vamos ter até ao final da época. Percebemos logo no início, naquele primeiro jogo, que esse relevado era mau, mas o que é que se vai fazer? Vai-se tirar o relevado todo e o Sporting vai jogar para onde? Isso é a questão. Não pode. Pois por isso é complicado. Eu sinceramente não sei. A não ser que tivéssemos mesmo acesso a uma informação oficial, dizer a direção trocou por nível mesmo financeiro, queriam poupar e trocaram para uma empresa mais barata. Aí nesse caso, sim senhor, sou o primeiro a criticar, porque não se vai poupar numa coisa dessas. Acho que é segurança dos jogadores, praticamente. Aqui, sim senhor. Agora, até se saber algumas informações, e o que eu sei é que trocaram porque acabou o contrato e trocaram para uma empresa, como tu disseste, que trocaram para uma empresa profissional, não trocaram para uma empresa, não foram buscar um tipo qualquer à esquina que realmente que normalmente corta relevados. Foram ali, olha, está ali um tipo que normalmente corta relevados e ele trata disso. Não foi isso. Eles contactaram uma empresa profissional e por isso ninguém esperava que fosse acontecer isso. Aconteceu. O que é que vai acontecer? Chegam ao final da época, trocam de empresa, ou essa empresa resolve o problema, mas nesse momento é o que é, e não voltar aqui a bater na direção por causa disso, a não ser, como disse, a não ser que se soubesse mesmo que foi por uma questão de poupar, porque acho que aqui são aquelas coisas que não se, na minha opinião pelo menos, é daquelas coisas que não se deve poupar. O Sporting pode querer poupar em várias coisas, mas aqui não me parece que fosse correto. Acrescentar mais uma coisa? Não. Ok, então vamos avançar. Podemos avançar aqui para uma notícia que se falou um bocado esta semana sobre uma suposta renovação da Amorim, embora o Ruben Amorim já tenha um contrato até 2023, penso eu.
E três, sim, sim. que ele tinha. Ele até já, entretanto, já renovou e falou-se bastante da sua possibilidade de ele voltar a renovar e até uma alegada um alegado interesse dele de ficar muitos anos no Sporting. Fez algumas capas de jornais sobre isso, que ele gostava de ficar muito. Foi ele que o disse. Ele não disse bem que queria ficar muito. Ele não disse exatamente por essas palavras que gostava de ficar muitos anos no Sporting. Disse que gostava de continuar, acho eu. Foi algo assim do género. Se não estou em erro. Eu creio que ele disse que gostava de ficar muitos anos. Ou uma disse mesmo semelhante. assim? Passa disso eu penso que sim, eu penso que sim. Se disse mesmo assim, ok, então retiro isso que disse. Porque eu tinha a Agora, ideia o que é verdade hoje pode ser mentira amanhã, não é? Sim, sim, claro. E essas coisas, sabes... Eu penso que eu acho que as palavras dele, não sei, lá está, se foram exatamente estas, mas foi neste sentido, foi... Sim, eu sei que foi nesse sentido, mas não sei se foram exatamente essas. Essa é a questão que eu estou a dizer. Quero ficar aqui muitos anos, sabendo que se começar a perder jogos, tem um lugar em risco. Claro, mas isso aí toda a gente sabe. Eu lembro-me que no ano passado, o Ruben Amorim, quando começou na segunda metade da época passada, começou a ter aqueles releases, já tu ias às redes sociais e já era o Ruben Amorim quase despedido. Pá, isso aqui é coisas do futebol. Não tenhas dúvidas que se o Ruben Amorim está a 3 jogos sem ganhar, já se pede a cabeça ao Ruben Amorim, esquecendo o que ele ganhou. Isso não tenhas dúvidas. Infelizmente é assim. Isso depois cabe à direção a ignorar isso, porque é o correto, porque o Ruben Amorim tem feito, e eu no ano passado muitas vezes disse, Ruben Amorim, mesmo que não seja campeão, isso no ano passado eu dizia isso, estávamos a meio da época, nem sequer, se calhar antes disso, tem de continuar, porque o que ele está a fazer é um projeto, tem que dar continuidade, tem que se dar continuidade a esse projeto, e não seria descabido despedir, por exemplo, o Ruben Amorim se ele não tivesse sido campeão, ou tivesse perdido o título, por exemplo, no final, para o Benfica, ou no caso para o Porto. Felizmente não aconteceu, mas houve aqueles momentos que houve contestação completamente ridícula. Claro que podes dizer, é uma minoria das redes sociais, tudo bem, mas existe. Claro que acredito que seja uma minoria. Falando da... Uma minoria barulhenta. Claro, sim, a minoria é sempre mais... Essa minoria acaba sempre a fazer mais barulho. Falando mais concretamente da renovação da Amorim, acho que, embora ele já tenha renovado há algum tempo, acho bastante positivo isso, do Ruben Amorim querer ficar há algum tempo. Eu penso sempre no Ajax, acho que é impossível não pensarmos que tem um treinador há muitos anos, e é um treinador que não quer sair também. Nós vemos o caso, fala-se, por exemplo, o Ruben Amorim, sempre que se fala do Ruben, fala-se a um treinador jovem que daqui a pouco vai para lá para fora. Ele pode ficar muitos anos. O Ten Hagen, acho que é assim, né? Erik Ten Hagen, penso que é assim que se diz o nome, não tenho certeza. O treinador holandês do Ajax está há muitos anos já no Ajax, está desde 2017, não é assim há tantos anos, mas são algumas épocas. Para os dias de hoje já sim, é sim, bastante. É bastante. E olhando para o sucesso que ele teve, muita gente já falou várias vezes, vários clubes, e ele continua. Tem 50 e tal anos, não é nenhum jovem como o Ruben. Ainda assim já se falou vários clubes. Entretanto, por exemplo, a notícia que foi mais falada foi ele ter negado o Newcastle. O Newcastle, acho que também já se falou agora na altura do Barcelona. A Dortmund também está sempre em cima da mesa, que o Dortmund também tem tendência a trocar treinador todos os anos. Mas lá está, é um treinador que gosta desse projeto. E normalmente o que acontece, ou que podia acontecer, que é ele cria uma equipa, trabalha vários jogadores e depois, passado 2 anos, perde os jogadores todos, como aconteceu aquela equipa que ele levou, se não me engano, às meias finais, na Liga dos Campeões. Com o Dalir, com o Van de Beek, perdeu aqueles jogadores todos depois, 2 anos perdeu os jogadores todos, e isso podia até desmotivar o treinador e querer sair, mas ele gosta disso, ele gosta de criar as equipas e lançar os jogadores e depois começar do zero. Ele, se calhar dá-lhe prazer isso. O Ruben Amorim nós não conseguimos ver isso porque ele ainda está no início, ainda não vai na sua primeira criação, digamos assim, mas já se fala muito disso. Logo no ano passado, ainda no Sporting tinha sido campeão, já se falava muito do Ruben Amorim para fora. Acho que em Portugal não existe muito isso. Já falámos, por exemplo, questão dos jogadores. Em Portugal, qualquer jogador que marque 2 golos já se começa a dizer que tem que sair. Há muito isso. Parece que um jogador não pode ficar em Portugal. Ou, por exemplo, o Pedro Gonçalves já é quase impensável ele ainda estar no Sporting, por exemplo, para algumas pessoas.
Certo. É um jogador que tem 23 anos. Porque é que ele não pode ficar mais 4 anos no Sporting, por exemplo? Há muito essa coisa. E os treinadores também acontece. Mas nós vemos, por exemplo, em Portugal, temos, por exemplo, um caso que é raro, que é do Sérgio Conceição, porque é um treinador jovem também, muito bem sucedido, que ainda por cima é muito bem sucedido lá fora, nas competições europeias, não é? Nas Champions, e realmente o espanta-me ele ainda não ter saído, porque tem apenas tem 47 anos e já fez ótimas exibições com o Porto na Liga dos Campeões, e até ao momento já se falou a uns clubes, mas assim o clube que já teve mais perto de acontecer foi, se não me engano, a Nápoles, acho eu, não foi? Nápoles e Lazio, salvo erro. Mas eu aqui, e até porque o Sérgio Conceição jogou na Lazio, portanto tem, O Inter tem também, carreira. mas não tenho Sim, certeza. também jogou no Inter, sim. Mas Mas diz. eu, o Sérgio Conceição, embora perceba o que estás a dizer, eu não sei se não terá um pouco a ver com a imagem que lá fora e até cá se tem dele. Porque lá está, ele já vai para aí na talvez quinta época à frente do Porto e teve sempre boas prestações na Liga dos Campeões. Creio que passou sempre a fase de grupos, portanto não é um desconhecido como o Amorim se calhar ainda é no mundo do futebol europeu. Eu acho é que se calhar a imagem que o Sérgio Conceição deixou não foi a melhor, e se calhar é isso que faz com que alguns clubes, se calhar técnico-taticamente o Sérgio Conceição faria todo o sentido, mas se calhar depois tudo o resto que o Sérgio Conceição traz com ele era algo que esses clubes se queriam afastar. Eu imagino, por exemplo, o que é que seria um Nápoles com, a ser treinado pelo Sérgio Conceição e a ser presidido pelo Di Laurentiis. Aquilo eu não era um acredito barril que. de pólvora Não acredito. pronto a explodir. Porque tu basta ver a postura do Sérgio, por exemplo, na Champions é completamente diferente. Lá está, aquelas coisas, é como os jogadores a jogarem cá e a jogarem na Inglaterra. Têm comportamentos completamente diferentes. Sinceramente, acho que o Sérgio Conceição se Sim, adaptava bastante bem à Liga Italiana. Já houve episódios do Conceição na Liga dos Campeões. Por exemplo, contra o Liverpool já houve muitas pegas entre o Conceição e o Klopp. Mesmo o ano passado nos jogos com o Chelsea, acho que a coisa também não foi muito bonita. E aqui não digo, porque o que tu estás a dizer é verdade, porque aqui o Conceição sempre aquela postura do reclamar com os árbitros, quase saltar-lhes para cima. Claro que na Liga dos Campeões a postura não é a mesma, mas aquela Sim, coisa do banco saltar e dos jogadores estarem constantemente a atirar-se para o sim, chão, sim, sim, sim. a reclamar faltas e a fingir agressões, já é uma coisa que já transpirou lá para fora, e tanto o Klopp como o Tuchel, quando jogaram contra o Porto, antes dos jogos acontecerem, já falavam disso. Eu acho que essa imagem Eu hoje em percebo isso que dia estás a dizer, mas já pesa um bocadinho. ainda assim, custa-me perceber como é que. Custa-me perceber que haja menos interessados nele. Custa-me perceber isso. Mas Mas por outro lado, lá está, havendo poucos interessados em Sérgio Conceição, o que dizer de Ruben Amorim, que é um treinador que só ganhou uma liga e não teve nem metade do sucesso que teve o Sérgio na Europa. Por isso, Certo? acho que está fora de questão o Ruben Amorim ir para ir para um grande clube lá fora, e se calhar o Ruben Amorim também tem essa noção. Mesmo que se pode falar, mas a parte de comunicação, não sei o quê, a nível de resultados é o que importa, e tu olhas para o Sérgio, e o Sérgio, se calhar com uma equipa com um bom poderio financeiro, se calhar levava uma equipa à final da Liga dos Campeões, porque ele já fez com o Porto, não duvido. E o Ruben Amorim ainda não conseguiu provar isso a nível nas competições europeias, pelo menos. E eu espero que isso se mantenha assim, até porque hoje saiu a notícia da saída do Solskjaer, do United, e eu até já comentei contigo que quando vejo um treinador destes tubarões europeus a ser despedido ou a admitir-se, temo sempre que mais cedo ou mais tarde Não, venha o Clube X, pensa em Amorim, Clube não, Y, sinceramente sonda acho que Amorim. isso é quase impossível, porque ninguém ia dar 30 milhões por um treinador. É assim, nós demos 11, né? E, portanto, se o Sporting dá 11, São o mais 20. United Não acredito. está Sinceramente, bem. não acredito. O Não Sporting acredito dá por um 11, treinador. Estamos a falar de um treinador que não provou nada, que ninguém sabe quem é lá certo? fora. Isso é tudo Isso verdade. Isso é tudo seria verdade. completamente. Imagina o United de repente ir buscar. Mas Falar-se olha, de mas 30 por milhões exemplo, por um treinador chamado Ruben Amorim português que está no Sporting. Ninguém sabe quem é. dois, Isso seria dois completamente jogadores, descabido. dois jogadores que têm um peso muito grande
no United neste momento são o Bruno Fernandes e o Ronaldo. Sim, e estás a imaginar o Ruben Amorim a gerir o ego do Ronaldo. Sinceramente não estou. Isso é outra questão. E estás a imaginar haver uma proposta do United pelo Amorim e o Amorim rejeitar? Percebes? Eu percebo o que estás a dizer. Olha E que se ele quiser. não sei se ele não rejeitava. Opa, Não eu, sei, eu porque, acho, eu acho isso porque muito complicado. Eu percebo o que estás a dizer e em termos de carreira, se calhar seria dar um passo muito grande demasiado cedo, sem dúvida alguma. pois, é porque chegava a janeiro e Mas acho que, estava provavelmente despedido. certo, certo, completamente de acordo. Mas acho que havendo essa possibilidade em cima da mesa, acho muito Sim, difícil eu percebo. rejeitá-lo. Pois também a nível financeiro, um grande salário e tudo mais que ele não recebe, se calhar no Sporting. Ahm, E mesmo que ele, vamos agora, e vou bater na madeira 3 vezes, vamos dizer que o Ruben Amorim vai para o Manchester United. Vamos dizer que as coisas correm muito mal e ele, no fim da época, ou se calhar antes disso, é demitido. Já tem o nome, já tem, não é a carreira feita, mas já tem um pé na porta. Já toda a gente sabe quem é o Ruben Amorim se isso acontecer e, portanto, seria muito mais fácil, dando se calhar um passinho atrás, não, no mas sentido de ir para um clube, vamos dizer, sei lá, para um Everton, por exemplo, já, pronto, já tinha entrado, que era o que custa mais. Mas voltando um bocado atrás na casa da renovação, se é positivo ou não é positivo, o Ruben Amorim quer ficar há muitos anos. Eu É acho que extremamente positivo. sim, tem o lado positivo, mas agora metendo-me do outro lado também para gerar aqui um bocado de conversa, discussão no caso. Eu acho que tem um lado que é um bocado negativo, que é o Sporting está a ficar muito dependente de Ruben Amorim. E esse projeto está muito dependente de Ruben Amorim e não pode estar tão. Porque mesmo o caso do Ajax, o Ajax não está tão dependente desse treinador. Esse treinador é muito importante, mas o projeto já está lá. É uma ideia que é muito vincada de após a formação e contratar. Ok, o Ajax contrata e contrata bem, gasta bons milhões em jogadores. O Haller custou, se não me engano, 20 e tal milhões, acho eu. Talvez. Ele tinha custado ao West Ham, acho eu. O West Ham 40 milhões e o Ajax foi buscá-lo pelo metade, mais ou menos metade disso. Por isso, o Ajax paga bem pelos jogadores, mas depois também aproveita muito da formação. E há esse projeto que já está muito bem assente. Qualquer pessoa que entra lá, qualquer treinador que entra lá já sabe como é que funciona. E no Sporting, eu sinto que o Sporting para já ainda está muito dependente, porque nós víamos antes não era assim. O Sporting agora entrou o Ruben Amorim e tu vês, as contratações têm muito critério. Não vem nenhum jogador que é para estar aí no banco sempre. Aliás, para estar no banco até pode estar, mas um jogador que fique de fora constantemente, como antigamente acontecia de contratações sem cabimento. Ou seja, são muito bem pensadas as contratações. No caso, Mateus Reis, Gaio, todas essas contratações são todas muito bem pensadas. E depois aproveita-se muito bem a formação, com critério também. E isso aqui não acontecia antes do Ruben Amorim. E eu acho que o Sporting tem de aproveitar esse momento do Ruben Amorim para perceber isso, para aprender essa de certa forma, essa forma de gestão e mantê-la, e depois vem o treinador e manter essa forma. Porque o que eu sinto é que nesse momento o Ruben Amorim sai, pá, isso aqui vira outra vez um pandemónio. Voltamos a contratar jogadores completamente à sorte e deixar, pá, a formação é sem critério, uns vão, outros, pá, como por exemplo foi há uns anos atrás, que depois aparecia Miguel Luís, depois já não joga, depois vai Rodrigo Fernandes, aquela geração toda que foi lançada, alguns foram lançados aos Leões, num momento muito complicado, depois acabam por não dar continuidade, e as contratações também, grande parte, como nós vemos ainda hoje, alguns jogadores, como por exemplo o Eduardo Henrique, que nós olhámos e pensámos, para que é que foi Como isso? é que foi possível? Exato. Sim, acho que toda a gente disse, eu ainda tentei justificar aquela contratação, dizer, vamos ver, pode ser um médio com qualidade, não há, é aquelas coisas que toda a gente olha e não consegue perceber. São contratações sem qualquer nexo. Idrissa Doumbia, não sei, há várias contratações que não. O do Mia enganou-me. Quando ele chegou, tive muitas esperanças, Sim, eu mas também várias depois vezes foi o que até foi. eu elogiei, eu devo ser as pessoas que mais elogiei do Doumbia, porque ele era muito jovem e tinha 20 e poucos anos e eu esperava também que ele fosse evoluir. Mas lá está, são várias contratações e depois já a aposta da formação sem critério. E agora com o Ruben Amorim foi o oposto, foi
contratações com muito critério, assim, o Ruben Amorim quer um jogador, é aquele ou não vai mais nenhum, vai à formação. Exatamente. E isso aqui só acontece agora. E o Sporting está muito dependente de Ruben Amorim na minha ótica. E acho que tem que manter essa visão, ahm, independentemente de se esteja o Ruben Amorim ou não. E acho que nesse aspecto é negativo. O Ruben Amorim continuar por muitos anos, imaginemos, isso seria bom. O Ruben Amorim ficava 10 anos no Sporting, nos próximos 10 anos, muito positivo. O Ruben Amorim saía, o que é que ia acontecer? Pois Ia ser muito mau. é verdade. Ia ser uma espécie de Man United depois do Sir Alex Ferguson. Percebes? Sim, 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 sem dúvida. Aí o substituto teria de ser escolhido quase Pelo Ruben, o Ruben quase está. cirurgicamente. Era para eu dizer, olha, antes de sair, escolhe aí quem é que fica. Sim, ia ter que ser o Ruben praticamente. Porque nesse momento, até mesmo aí, o treinador da equipa B tentou-se passar pelo Ruben. Quem é que vem? Que veio o Philip, o Slikai. Qual é que está? Tinha que ser alguém da confiança do Ruben. Depois é o scout também meio que passa pelo Ruben. Tudo passa pelo Ruben. Nesse momento, quase tudo que é ligado ao futebol é pelo Ruben. Nesse momento, se calhar até o Ruben está a treinar ao mesmo tempo que treina os principais, vai treinar os júniores. Não sei, mas o Ruben trata também, o Ruben está a ajudar o Paulinho, o roupeiro. Pá, o Ruben está a fazer tudo e eu acho que isso é um exagero, está-se a meter muita pressão, não é pressão, mas está-se a meter muita coisa nas costas do Ruben, que não há problema, ele é bem pago para isso, só que quando ele sair, essa é... Eu concordo, mas acho que o treinador principal tem que ser ouvido nestes processos. E agora falaste no caso Sim, do mas, Selicaia, mas, por mas exemplo. é questão depois, tem é de haver alguém que mantenha a máquina a Claro, claro funcionar que sim. igual. Claro que sim. E tem que Claro que continuar sim. igual, não é? Por exemplo, há clubes que eu admiro muito, que é o caso, por exemplo, do Bayern. O Bayern para mim é um dos melhores clubes do mundo, porquê? Porque o Bayern troca treinador, troca de direção, a máquina funciona sempre igual. Sempre igual. Aquela máquina muito bem oleada, sempre igual. Nunca, por isso é que o Bayern deve ser dos clubes mais... que mantém sempre mais ou menos o mesmo nível ao longo desses últimos anos. Décadas mesmo. O Bayern é gerido quase como uma empresa, nem chega a ser um clube de futebol. Aquilo é mecânico, quase. Mas, e pronto, e até que ponto é que não é uma forma correta, porque o Bayern ahm, não tem momentos baixos praticamente. Claro, claro, claro que sim, claro que sim. Aquilo funciona tudo muito bem. Pode vir que. Olha, qualquer treinador consegue lá ter minimamente sucesso, diria. E não é porque a liga lá é mais fácil. Pá, é mais fácil, não sei se é bem mais fácil. Eu acompanho de vez em quando, vou vendo jogos da Liga Alemã e É mais lá. fácil porque eles a tornam fácil. Exato, era isso que eu ia dizer. Lá a Liga Alemã tem clubes de meio da tabela muito fortes. Muito Caso o fortes. Bayern neste fim de semana perdeu com o penúltimo ou antepenúltimo classificado. Eu não tenho Esta dúvidas jornada. que o antepenúltimo em Portugal dava para ser campeão. Não tenho grandes Campeão dúvidas acho, disso. campeão acho um exagero, mas O não era Mainz, antepenúltimo cá. o Mainz, se calhar está em décimo, provavelmente hum, dava muito trabalho aos três grandes. O Sim, Frankfurt trabalho daria. ganhou, o Frankfurt, se não me engano, acho que chegou a ganhar ao Porto. Não, foi o Leverkusen. O Leverkusen, quanto ao Porto há uns anos, acho que foi para a Liga Europa, ganhou ao Porto, o Leverkusen. Hum, E ao Sporting? sim, mas estou a pensar agora mais recentemente. Ou seja, às vezes essa ideia que o Bayern ganha sempre aquilo é fácil. Não é bem assim, os clubes são muito fortes. É uma liga muito, muito forte. É verdade que o Bayern ganha sempre, mas se nós olharmos, o Bayern também a nível europeu está sempre a disputar as Ligas dos Campeões. Pode não ganhar, mas está sempre lá Uhum. e é um clube que funciona muito bem. É isso que basicamente o que eu queria dizer é que o Sporting tem que manter os processos, não pode estar tão dependente do treinador. Ou seja, a renovação, o Ruben Amorim quer ficar há muitos anos é bom, mas o Sporting tem que manter aqueles processos, tem que tornar aquilo o clube. Ou seja, isso que está a acontecer agora tem que ser colocado mesmo no clube, ou seja, tem que ficar sempre, tem que ser uma coisa que acontece sempre, independentemente de mudar de treinador, não é? Agora, o Ruben Amorim tinha essa ideologia de aposta na formação, contratação com critério, pá, depois vem outro treinador e isso esquece completamente isso, e já é contratar todos os jogadores e mais algum, sem qualquer nexo, e aposta na formação igual. É só isso que a minha dúvida na questão da renovação. Ah, não, era o que estava a dizer. Acho que é uma excelente notícia. Achei uma excelente notícia a renovação do Adam, do Palhinha, do Inácio, etc. Mas para mim a melhor notícia dessas é uma possível renovação do Amorim, porque acaba por ser
Embora ele já tenha contrato até há muito tempo. Ele Sim, renovou sim, há sim, pouco sim. tempo. Tem mais 2 anos. Ele renovou ainda na época passada. Sim, Tem até. Não sei se 23, 24. Eu acho que ele tinha até 23 e não me renovou até lembro também. 24. Prova... Ahm, Sim, sim. Portanto, sim, é uma notícia excelente. Espero que aconteça, até porque demonstra uma ligação, como todos sabemos, uma ligação que não existia entre o Ruben Amorim e o Sporting, não é? Todos Claro. sabemos, Só não, que no não é, Sporting não é ele segredo. encontrou uma coisa ideal para ele, que é o Sporting Sim, dá-lhe o que ele sim, sim. precisa, ele tem todos os E jogadores que quer e tem a formação e parece estar completamente identificado sim, com o clube, com a direção, com o rumo que está a tomar, com o projeto. claro. Ah, Agora e é não como. parece. Diz. Claro que estamos num momento quase de lua de mel, não é? Depois de um Exato, era campeonato isso que que eu ia nos dizer. fugia há 19 ou 20 anos. Estamos num momento em que estamos em lua de mel, por assim dizer, mas parece não ser um trabalho. Ou seja, não é, eu não estou aqui só porque sou o treinador desta equipa. Parece haver uma comunhão muito grande entre todo esse processo de plantel, equipa técnica, direção. Portanto, parece haver aqui Claro. uma, Só uma, que uma relação interessante que espero eu ter dure a por mais noção uns anos. que esses momentos acabam e o Sporting vai Claro, passar por claro. momentos maus e Claro, mas, manter. mas ele tem essa noção, porque ele Sim, diz ele tem sempre essa que eu noção. perdendo E aqui uns jogos, se as quem não, o coisas problema começam. não é o Ruben, o problema são os adeptos, os sócios e eventualmente a direção, que às vezes esquecem-se Certo, um mas bocado sabes que disso, eu acho que ele muitas vezes ele diz isso. para Eu lembrar as acho que é uma pessoas. mensagem fora do que tanto para ele, não é? Porque Sim, claro. Pois, mas a até mim é porque mais o que me preocupa é isso, porque eu, por exemplo, estou à vontade, o Ruben Amorim por mim, eu sei muito bem que, por exemplo, até pode acontecer de, mesmo o seu discurso gastar-se um bocado com esses jogadores, precisar de uma renovação de plantel, porque isso acontece às vezes. Volta e meia há treinadores que se gastam e o Ruben claro. tem um discurso que se calhar ele consegue puxar o melhor dos jogadores, mas pode chegar um momento que não consegue. E as coisas podem não estar a sair bem, mas continuar a acreditar e continuar a apostar no Ruben. A minha dúvida é, será que quem está à frente e os sócios e a direção, será que vão ter essa paciência? Porque no Sporting nunca há paciência. No Sporting é maus resultados, rua. E até agora o Ruben Amorim não teve nenhum mau resultado. Essa é a realidade, ainda não foi colocado à prova. Ele já anda desde o ano passado a avisar que vai ter momentos maus, mas ainda não teve. Eu acho que existe esse compromisso da parte da direção. Claro que não estamos a dizer agora, de repente, o Sporting perde 10 jogos seguidos para o campeonato, não é? Claro que aí acho que é óbvio que sairia. Não, Mas eu fogo. acho que existe, Eu, acho que existe um por mim podia compromisso. perder, por mim podia perder 10 jogos seguidos para o campeonato, não saía. Pois não sei, eu acho que existe esse compromisso da direção, acho que existe essa noção. Aqui o problema será a massa adepta e eu sou um grande Sim, crítico até da instabilidade que muitas vezes é provocada pelos mas adeptos e pelos sócios do Sporting. é mais isso a questão, porque às vezes, por exemplo, às vezes pede-se tempo. No caso, o Ruben não Sim, pediu tempo porque ele não precisou. Só e que, nós queixamos tanto, até já nos queixámos aqui no podcast, queixamos tanto que existe algum viés da comunicação social e tanto na televisão como nos jornais, não vale a pena falar mais do assunto, mas que existe um viés muito grande em relação ao Sporting, sim, é sempre muito mais atacado que os outros dois. E às vezes somos até nós, adeptos, que começamos isso, o claro. que não faz sentido. Claro, mas é o que eu digo sempre isso. Eu acho que todos os treinadores eu disse isso, e às vezes até posso estar enganado em alguns, mas por exemplo, disse o mesmo em relação ao Silas. Mas eu disse sempre, às vezes tem que se dar tempo aos treinadores, e não é porque perdeu, no caso, disseste, há 10 jogos na liga seguidos, tem que ser despedido. Depende de como é que perdeu. Às vezes, se calhar, perdeu, se calhar, um jogo teve um jogador expulso, se calhar, nos outros estava com vários lesionados. Depois é ver como é que foi. Não. E mesmo que tenha más exibições, tem que se analisar mesmo o jogo, perceber. O que acontece muitas vezes é que dá a impressão que quem está à frente do clube não vê os jogos. É só, olha Uhum. para os jogos. Ok, eu falo mais nos anos anteriores. Teve 3 derrotas seguidas, é despedido. Nem se vê bem o contexto. Eu lembro-me na altura, o Peseiro. E não estou a defender o Peseiro, por acaso não é um treinador que eu aprecio. Mas o Peseiro é despedido porque perde um jogo onde gera a equipa. Ele vai a Portimão, teve de gerir a equipa porque tinha tido jogos de Liga Europa,
roda a equipa, o Sporting perde e é despedido. Claro que era óbvio, estava-se à espera do primeiro deslize para despedir o Peseiro. Tinha sido contratado pela outra direção e foi basicamente o Peseiro já sabia que ao mínimo tropeção já ia ser despedido. Mas acontece muito isso. Em Portugal, principalmente, está sempre à espera de qualquer deslize para despedir. E eu peço é que não aconteça isso com o Ruben, porque no ano passado eu fiquei um bocado triste. Quando o Ruben estava, a meio da época, estava num momento um bocadinho mau, é eliminado pelo Marítimo da Taça de Portugal, depois tem ali uns resultados um bocado maus, faz a segunda metade não foi muito positiva, e já havia gente se calhar a ficar com dúvidas que íamos ser campeões, já não acreditavam e já começavam a pedir cabeça ao Ruben Amorim porque íamos perder mais um campeonato. E quer dizer, mas quem é que meteu o Sporting a lutar pelo campeonato? Foi ele. Antes dele, nós nem sequer estávamos a lutar. Nós começámos já a acreditar por causa dele. Se íamos perder, ia ser por causa dele também, mas ou seja, foi ele que nos trouxe. Se nós hoje estamos a lutar por campeonatos e somos... O Sporting nesse momento está a igualdade pontual com o Porto em primeiro. Acho que o Ruben meteu-nos a acreditar, meteu-nos a lutar. Por isso, independentemente do que aconteça daqui para a frente, e maus resultados podem acontecer, dependendo depois também porquê, para mim o Ruben continua sempre a ser o meu treinador. Eu espero que o Ruben fique mesmo muitos anos, independentemente dos resultados. O Sporting até pode acabar essa época em quarto, esperemos que não é? Mas mesmo que acabe em quarto, em quinto, que seja, depois analisando porquê, melhorar e continuar. Porque eu vejo no Ruben uma coisa que eu aprecio muito, que é a evolução. Quando o Sporting perde, ele aprende. Pode não parecer, porque ele joga sempre com o mesmo esquema, mas ele aprende, ele evolui. E isso é uma coisa muito positiva. E depois é um treinador jovem que está identificado nesse projeto, que é um projeto que assenta bem no Sporting. Foi quase um projeto criado por ele, de certa forma, mas que assenta muito bem no clube. Acho que toda a gente gosta dele. Eu não sei se ele vai ficar no Sporting muitos anos e se vai tornar uma espécie de lenda, como algumas pessoas já estão a falar, uma espécie de aqueles treinadores que se tornam lendas no clube. Não sei se vai ser esse o caso ou não, porque estamos em Portugal, é difícil. Pois, não acredito. Também não acredito, mas acredito que ele pode ficar alguns anos. Agora, o meu medo é mesmo o Sporting ficar demasiado dependente do Ruben Amorim, que nesse momento eu acho que está. O Sporting tem que trabalhar melhor nisso, tem de pensar um futuro onde não haja Ruben Amorim e manter as coisas a funcionar de uma forma igual. De resto para mim é Ruben até ele, enquanto ele quiser. Para mim, independentemente dos resultados, das derrotas, para mim Ruben, enquanto ele quiser, pode ficar. Acho sinceramente, mesmo que o Sporting perca, lá está, a não ser que começasse a perder, a jogar mesmo mal, sei lá, as coisas mesmo muito mal e jogos atrás de jogos a perder com más exibições, aí as coisas realmente tínhamos que começar a analisar. Mas até lá já vi vários treinadores a serem despedidos por bem menos. Aliás, todos os últimos treinadores foram despedidos por quer dizer, não sei, eu ia dizer o Kaiser pronto, tem várias, tem aquela goleada na Supertaça, depois tem várias más exibições de facto, mas há vários treinadores que são despedidos por coisas mínimas, não é? Ali maus resultados. Por exemplo, lembro-me o Silas, o Sporting com muitas limitações no plantel, até jogou em janeiro, se não me engano, o Sporting perde os jogos quase todos, mas por exemplo vai contra o Benfica, até disputou bem o jogo, perdeu, mas disputou bem contra o Porto, a mesma coisa. O Sporting até jogou mais ou menos, acabou por perder, normal, a diferença do plantel era ridícula, não é? O Sporting estava com um plantel muito fraco. E depois é analisar um bocado isso. Por exemplo, pode acontecer, imaginemos para o próximo ano o Sporting pode perder vários jogadores e ficar com um plantel muito fraco. Se calhar o Sporting a nível financeiro para a próxima época pode não ter possibilidade de ir ao mercado e de repente termina a época, esperemos que não, em quinto. Mas temos que analisar, lá está o contexto, não é? E não é começar logo. Por exemplo, o Klopp, depois de ser campeão, no ano passado fez uma época muito má, ninguém o despediu, continuou, e esse ano está outra vez aí, porque acontece, às vezes acontece. Eu tinha medo que essa época fosse uma época de Sporting andar a meio da tabela. Felizmente não, estamos outra vez aí nos primeiros para já, mas pode acontecer isso, mas não é por aí, pelo menos para mim. E reparei agora numa coisa, antes de avançar, porque esquecemos de falar dos destaques de Varzim. Vamos avançar aqui para trás e falar dos destaques. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre o Ruben?
Não, Amorim? podemos ir aos destaques do Sim, jogo. vamos Não sei, avançar, queres que vamos comece? voltar para trás então para o jogo da Taça de Portugal e falar nos destaques. Já, acho que já é para aí a segunda ou terceira vez que fazemos isso, que esqueço-me dos destaques. Mas não faz mal, voltamos aqui para trás então falando desse jogo da Taça de Portugal, essa vitória do Sporting 2-1. No caso, destaques positivos, eu coloquei o Pedro Gonçalves, obviamente, não é? Entra na segunda parte e marca 2 golos. Nuno Santos, acho que foi dos melhores ofensivamente, dos que teve 90 minutos, 90 não, porque ele saiu, mas dos que teve no 11 inicial, foi dos melhores. Gonçalo Esteves também, gostei bastante do Gonçalo Esteves. Eu tinha dito no jogo contra os Belenenses, que ele algumas lacunas, não estava pronto para ser titular, mas nesse jogo acho que teve melhor, e até contra um adversário até nível acima, e ele teve muito melhor. Mais consistente a defender e a atacar, eu gostei. Embora muitas vezes ele tenta aqueles dribles, vai para cima, depois às vezes perdia a bola, e depois era um bocado mau, porque, por exemplo, quando ao Belenenses acontecia isso, ele ia para cima, perdia a bola e depois ficava o jogador adversário ficava com o corredor todo, e ele desse jogo teve mais um bocado de precaução nesse aspecto, na minha opinião. Um, e depois também outro destaque positivo, João Virgínia. Não foi chamado muitas vezes, mas a verdade é que teve ali algumas defesas positivas, eu gostei. Não conseguiu defender o penalti, mas de resto teve ali parou ali algumas oportunidades do Varzim, que não foram muitas, mas não deixa de fazer boas defesas, basicamente isso. Podia também dar destaque positivo, não meti, de Porro, que também entrou e também mexeu um bocado com o jogo e também está ligado ao segundo gol, mas basicamente foram esses. Nos destaques negativos, eu meto Paulinho, acho que passou um bocado distante no jogo, só que eu acabo por não culpar muito Paulinho, porque eu ligo o destaque negativo de Paulinho principalmente aos próximos dois destaques negativos, que é Giovanni. Embora ele tenha se lesionado, eu não posso deixar de ter destaque negativo, teve muito mal. Espero que recupere rápido e volte mais rapidamente possível. É um jogador que eu gosto bastante, e a vir do banco adiciona muito, mas nesse jogo a titular não apareceu, não fez grande coisa, tirando aquele livre que foi à barra muito apagado. E Tabata também é um jogador que, por exemplo, na última partida também apareceu bem, a última que jogou. Mas nesse jogo aqui também penso que foi contra o Famalicão, ele entrou e teve bem. Nesse jogo teve muito mal, titular, não conseguiu. Aliás, ele até foi colocado nos destaques pelas redes sociais do Sporting, está dentro dos 3 destaques. Eu achei bastante estranho, pá, é a minha opinião, para mim está como um dos mais negativos, e teve muitas dificuldades para aparecer nesse jogo. E eu acho que o Giovanni e o Tabata até não estão mal, acabam por também colocar o Paulinho mal, na minha opinião, pelo menos. Para ti? Sim, eu nos positivos, se não tivesse destacado, eu ia falar precisamente do Virgínia, porque teve ali 2 ou 3 intervenções muito importantes quando ainda estava 0-0. Claro que depois o penalti não há qualquer culpa da parte do guarda-redes, como é óbvio. Claro. Do lado dos destaques negativos, eu ia pegar também nesses 3 que falaste, e ia também acrescentar o Bragança, porque era um jogo em que eu tinha muitas esperanças que ele se Sim, sim. destacasse. E também, como já falámos no início, apareceu muito pouco. Teve aquele remate que daria um grande gol e que deu uma grande defesa do guarda-redes do Varzim, mas fora isso praticamente não vi o Bragança em jogo. Portanto, também eu tinha nos meus destaques positivos. Sim, o Negativos, aliás. Bragança eu não coloquei porque eu acho que, lá está, realmente eu percebo, mas acho que não foi tanto culpa dele. Eu acho que ele tentou fazer o seu jogo, andou um bocado desaparecido, mas sinceramente não sei. Mas já o Tabata acho que podia ter feito mais, e depois surpreendeu-me, não sei se tu viste nas redes sociais do Sporting. Vi para o homem do jogo era o Pote, o Tabata, o terceiro não me lembro. Também não me lembro, mas um deles era o Tabata. Acho que era o Nuno Santos. Acho que era o Nuno Santos. Sim, acho que era. Pronto, e estava lá o Tabata, e eu não sei, ou vi outro Sim, jogo, não sei. Ou eu posso também estar não vi enganado, não sei. nada, Posso estar não vi enganado, nada mas... assim de especial da parte do Tabata. Não, eu vi, foi muito negativo. Foi o que eu vi. Vi mais do Gonçalo Esteves e do Porro, Sim, muito ou até mais. ou Muito até do mais. Mateus Reis, ou até do Virgínia, do Eu que acho que propriamente do a Tabata. única coisa que o Tabata fez foram
cruzamentos para o vazio, porque Sim. e umas tentativas de drible. Sinceramente, não sei que jogo é que viram, posso estar muito enganado, mas é a opinião. Por isso é que estranhei, eu até fiquei um bocado naquela. Será que vi outro jogo? Não sei, estranho. Vi lá o destaque positivo, não sei. Um, Man of the Match lá nas redes sociais de Sporting, mas para mim foi destaque negativo. O Bragança também, eu percebo, mas eu adicionava Bragança também, depois adicionava se calhar Mateus Nunes, porque os dois não tiveram bem, e ligo completamente a má exibição dos dois à derrota. À derrota, não, desculpa, ao mau jogo do Sporting. Sim. Que soou um bocado a derrota, mas não foi. Foi um jogo, acho que foi um jogo, acabou por ser justo, obviamente, a vitória do Sporting, mas sim, claro. Disse derrota porque estava a pensar no jogo. Avançando aqui para outro próximo tema, no caso vamos falar de futsal. Falar sobre os jogos de futsal e a sobrecarga que tem acontecido, porque com a Liga Placard e Mundial, também os jogos de Mundial, que acabou o Mundial e começa logo a Liga, e depois também falou-se um pouco disso, essa sobrecarga também não vieram a causar algumas lesões de jogadores. O que é que tu achas sobre isso? Sim, esse tema foi muito discutido, ou tem sido muito discutido ultimamente, porque olhando para a Liga Placar, nós vemos, ou até mais para o Sporting em concreto, porque foi o clube que disponibilizou mais jogadores para a seleção. Nós tivemos, salvo erro, 7 internacionais portugueses do plantel, mais o Guita no Mundial, e acho que o Merlin também foi. Portanto, acabou por ser uma equipa muito fustigada por esse cansaço. E depois sim, o Mundial acabou, felizmente com a vitória de Portugal, e uma semana depois do Mundial ter terminado, já tinha começado o Campeonato Nacional. Entretanto, houve mais uma sobrecarga de jogos, tanto para Sporting como para Benfica, que foi a primeira fase da Liga dos Campeões. 3 jogos em 4 dias, salvo erro. E portanto, se analisarmos a Liga Placar até o momento, vemos que tanto o Benfica como o Sporting, mas mais o Sporting, têm tido mais dificuldades em vencer os seus jogos. E eu acho que está muito aliado à sobrecarga de jogos, ao cansaço, a algumas lesões que apareceram. Felizmente, entretanto, recuperamos o Cardinal, que teve vários meses parado, inclusivamente perdeu o Mundial devido à lesão. A recuperámos, portanto, é mais uma grande ajuda para o nosso plantel. Mas sim, acho que houve aqui uma má organização da parte da Federação. Sim, acho que não havia problema nenhum ter começado o campeonato se calhar 2 semanas mais tarde ou 3 semanas mais tarde, e depois recuperar mais no fim do campeonato, se calhar com jogos a meio da semana ou assim, do que começar logo uma semana a seguir ao Campeonato do Mundo. Sim, eu acho que a Federação muitas vezes fala muito dos atletas, mas não pensa muito nos atletas, e no caso nós também vemos isso, por exemplo, no futebol feminino. Não tem nexo nenhum. No futebol feminino, o campeonato começa para a seleção. Há mais 2 jogos para outra vez seleção. Constantemente, está outra vez noutra paragem nesse momento. Eu perco completamente. Deixo de acompanhar o futebol feminino. Eu tento acompanhar e não consigo perceber. Não consigo perceber qual é a lógica. Sinceramente, eu gostava que me explicassem o que é que o futebol feminino é de 2 em 2 jogos. Há paragem de seleções. Alguém que explicasse claro o sentido disso. O futebol feminino é suposto tentar angariar mais pessoas, ou querem que esteja só mais... Querem reduzir o número de pessoas? Porque se for isso, acho que estão num bom caminho. Sim, e no caso do futebol feminino, não percebo porque é que as paragens para a seleção não poderiam coincidir com a paragem, com as paragens no percebo, masculino, por exemplo. Já no futebol masculino já são... Pronto, já é o que é. Já não faz sentido. Mas no futebol feminino ainda é pior. É constantemente. E lá está essa questão da sobrecarga, igual ao futsal. E no caso do futsal, pronto, no futsal é tudo em cima. No futsal parece que acham, porque é menos tempo, os jogos podem ser todos em cima uns dos outros, e os jogadores, pois, porque às vezes até me dá um bocado a impressão, posso estar a ser um bocado injusto, eu já falei disso em relação ao futebol, posso estar a ser injusto com a federação, mas a impressão que me dá muitas vezes é que eles chamam os jogadores, isso é válido para todas as modalidades, chamam os jogadores, eles querem usufruir dos jogadores para a seleção, depois os jogadores estão lesionados,
pá, o clube que se arranje. Já não é com eles. Depois o clube é que tem que se safar. Depois, desde que o jogador esteja bom para a próxima chamada, já limparam as mãos. E enquanto não houver aqui uma penalização, sei lá, o jogador vai bom para a seleção, lesionou-se, pá, olha, a federação tem que pagar um X ao clube, por exemplo. Pá, ou então os clubes começam a deixar de ir os jogadores. Claro que isso não é opção porque os jogadores querem ir, mas acho que dá-me a sensação que muitas vezes os clubes, as federações pouco se importam. Querem é ter lá os atletas, mas depois se lesionaram ou não, pá, depois já é com os clubes, já não nos interessa. Desde que ganhem no final os jogos deles, na seleção, depois com os clubes que se arranjem. E acho isso um bocado... devia haver aqui algum regulamento, devia haver mais regras nisso. Na questão do futsal não tem sentido nenhum, não há ordem nenhuma, isso é tudo à sorte. No futebol feminino, no futsal lá está, também me parece que é muito em cima, não se preserva muito o jogador. E basicamente é isso. Avançar aqui para a Gamebox de modalidades, que o Sporting finalmente, já há muito tempo que se fala disso, o Sporting tem Gamebox das modalidades para ir para o pavilhão João Rocha. O que é que tu achas disso? Acho uma excelente notícia, até porque a campanha é bastante completa. Os adeptos vão ter a oportunidade não só de comprar uma Gamebox total, por assim dizer, para todos os jogos das modalidades no João Rocha, como e acho que é o mais habitual. Nós podemos, por exemplo, gostar muito de futsal e de hóquei e depois não ligar tanto ao handball e ao vôlei, por exemplo. O Sporting lançou a possibilidade de se comprar a Gamebox por modalidade, por assim dizer, se o adepto assim desejar. Pode comprar os jogos todos, para todas as modalidades, ou pode comprar só da modalidade ou das modalidades que lhe interessam. E acho muito positivo, até porque o sistema anterior de venda não era muito eficiente. Eu tenho ideia que os bilhetes para cada jogo só estavam à venda no João Rocha, acho que era 2 horas antes, ou uma coisa assim do género do jogo. Portanto, acabava às vezes por... E mesmo em jogos grandes, como vai ser o caso de hoje, havia muito aquela preocupação de eu agora vou para o João Rocha e das duas uma, ou vou muito cedo e estou lá à espera na fila até abrir as bilheteiras, ou saio de casa de propósito para ir ao jogo, chego ao João Rocha e não há bilhete. Portanto, isto iria mitigar esse risco, e a Gamebox já está válida, portanto já serve para o jogo de hoje no João Rocha, para o jogo de futsal entre o Sporting e o Benfica. Portanto, são excelentes notícias para tentar manter E eu não tenho casa certeza, cheia. mas creio que o Sporting será o primeiro clube em Portugal. Honestamente não sei, não sei se, por exemplo, o Benfica tem Gamebox modalidade, não Sim, faço também ideia. estou a perguntar, não sei. Estou com Não, total desconhecimento, não sei. por acaso não faço ideia, é possível, mas ainda assim foi uma excelente notícia Sim, que tivemos todos nós. sim, é Até uma... porque às vezes, dependendo do calendário, há sempre aquela possibilidade de ir ver um jogo ao pavilhão e a seguir a ver o Sim, jogo no sim. estádio E sabendo e que como ver o os dois Sporting jogos. é um clube que aposta tanto nas modalidades e como os É um adeptos... clube Sim, eclético, sim, como nós. e desde a sua fundação é um clube que sempre se apreciou muitas modalidades e acho que faz muito sentido. Já há muito tempo já devia existir a Gamebox de modalidades. Acho que Infelizmente na próxima quarta-feira não vai ser possível fazer isso. O Sporting joga em casa com o Torrense em futsal no mesmo dia do jogo do Dortmund, só que é às 7 e o jogo é às 8, portanto pois, não dá para ir ver os dois jogos. isso acho que é Talvez completamente. Sim, é complicado. Eu sei que deve- não há. Pronto, é difícil de gerir isso, mas por exemplo aconteceu no outro dia também o Sporting estava a jogar para o Besiktas e havia um jogo importante de modalidades também, acho que foi o futsal. Ahm, Devia haver aqui uma forma de tentar gerir isso. Alguns jogos Sim. do mesmo clube. Se o clube está a jogar, por exemplo, para a Liga dos Campeões, àquela mesma hora se calhar não devia estar a haver um jogo. claro. Eu sei que é quase impossível também, porque são muitas modalidades, é difícil de gerir isso, mas podiam tentar fazer um esforço, porque estar a haver um jogo importante, por exemplo, no João Rocha, e estar a haver um jogo de Liga dos Campeões ao mesmo tempo, é difícil, quer dizer. Até mesmo para os adeptos escolherem, às vezes, e Sim, claro. era interessante até fazer-se isso, tentar sugerir um bocado isso. Vamos avançar aqui para o último tema, no caso, olhar para o próximo jogo, no caso, como falámos aqui, Liga dos Campeões, Sporting. Eu queria só aqui muito rápido lançar também o
o derby de futsal de hoje. Uma coisa muito rápida. Ok. Nós estamos a gravar agora no domingo. Não vai fazer muito sentido porque isso vai sair segunda. Certo, mas só fazer Amanhã. o lançamento. Nós estamos a 2h30 do jogo. E pronto, o Sporting vai receber o Benfica naquele que é o grande jogo do futsal português. Hoje às 8 da noite no João Rocha. Perspectiva-se um grande jogo, como também já falámos a semana passada, com a aliciante de, havendo um vencedor neste jogo, saltar para primeiro lugar do campeonato, visto que o Fundão empatou em casa a 3 bolas com o Leões de Porto Salvo. Portanto, existe essa aliciante de o vencedor, havendo um vencedor, saltar para primeiro lugar. Portanto, perspectiva-se um grande jogo e esperemos com a vitória do Sporting. Ok, embora vai deixar de fazer sentido para quem estiver a ouvir, porque o jogo já aconteceu. Nesse momento, quem estiver a ouvir, o jogo já foi, por isso esperemos que o Sporting ganhou, provavelmente, não é? E vamos ver, que horas é que é o jogo? Às 8? Às 8. Ok. Sporting Dortmund em Alvalade, jogo para a Liga dos Campeões, um jogo importante, uma final quase. Baixas confirmadas, Jovan e Vinagre, o TT já treinou hoje, e Coates também já é opção. O que temos a dizer sobre esse jogo? Será um jogo praticamente decisivo. Eu acho que o Sporting tem de entrar tranquilo, fazer o seu jogo normal, sem medo do Dortmund, porque o Sporting não tem nada a perder. Eu acho que o Sporting, por exemplo, ficar em terceiro é normal nesse grupo. Era o objetivo inicial, era ficar em terceiro. É normal, o Sporting ficar em terceiro é normal. O Sporting tem 6 pontos. Fazer 6 pontos na Liga dos Campeões é muito bom, na minha ótica, pelo menos. Nesse momento acho que o Sporting está bem. O Sporting não tem que estar nervoso, né? Quem tem que estar nervoso é o Dortmund, porque o Dortmund é que vem a Alvalade jogar num campo de areia que não estão habituados, por isso não, mas fora brincadeiras, o Dortmund é que tem que estar nervoso porque eles é que tinham a obrigação, de certa forma, de ganhar e de querer continuar na Liga dos Campeões. O Sporting tem de fazer o seu jogo, tem que estar muito tranquilo, porque eu senti o Sporting muito nervoso no primeiro jogo contra o Ajax, um bocadinho também contra o Dortmund, depois contra o Besiktas, no início um bocadinho, mas depois ficou mais à vontade, e nesse jogo eu espero que os jogadores estejam tranquilos. Eu acho que vai ser a melhor equipa, porque os jogadores estão disponíveis, a melhor equipa com o Mateus Reis a titular. Deixa eu peço a nota porque ali a ala esquerda nunca é sempre uma dúvida, mas caso Vinagre na próxima lesionada é quase óbvio, a não ser que o Ruben lançasse Nuno Santos, mas eu não acho que nesse jogo não acredito, porque Nuno Santos é mais quando é jogos mais ofensivos, mas nesse jogo acho que vai ser Mateus Reis a jogar na ala esquerda. Será obviamente um jogo difícil, mas eu sinceramente acredito que o Sporting pode ganhar. O Dortmund fez um jogo muito mal contra o Ajax. O Ajax está completamente disparado. Eu, na primeira volta, eu acho que o Sporting teve bem, podia ter empatado contra o Dortmund, mesmo com vários erros. O Sporting não teve bem. Aliás, o Sporting cometeu um erro no início, aquele erro do Palhinha. Eu acho que quando ele sai da pressão ao jogador e abre ali um buraco que dá o golo, se não fosse isso, provavelmente o Dortmund depois estava 0-0 até ao final. O Dortmund podia carregar mais, podia ter ganho até por mais, mas houve aquele erro do Palhinha que permitiu, ou que abriu espaço para o único gol do Dortmund, e acho que o Sporting até teve bem no restante do jogo. Acho que eu até gostei do jogo, e acho que o Sporting pode fazer melhor nesse jogo. Olhando para o caso do Dortmund, o Dortmund não tem estado muito bem essa época, já 29 golos sofridos, já leva 6 derrotas também. No campeonato 3 derrotas, perdeu no outro dia contra o Leipzig. No jogo 2 também, no jogo ontem ganhou, no caso 2-1, mas é isso, 2-1, sofreu. É um clube é uma equipa que tem sofrido quase sempre, e depois não conta com Haaland. É a grande baixa. Nem Haaland nem Hummels. Mas sim. Tem Rafael Guerreiro, que já assistiu também, que fez uma assistência ontem. Mas o Marco Reus jogou. Jogou. O Hummels é que não joga também porque foi expulso. O Hummels, disseste o Hummels. Sim. Sim, o Hummels acho que está lesionado, sim. O Hummels foi expulso na
na Foi jornada anterior. expulso? Foi expulso? Ok. Contra o Ajax, sim. Ok, não sabia. Ahm, sim, exatamente. Portanto, sim, não contei com o Alan nem com o Hummels, o que são boas Sim, notícias, claro. eu acho que depois olhas para a frente, mais o Alan, tirando o Alan, eu até tinha dito aqui que gostava de ver o Sporting contra o Alan, porque eu acho que o Sporting nunca vai enfrentar um ponto de lança tão bom como o Alan ao longo do resto da época. E eu gostava de ver o Sporting, como é que o Sporting se comportava, a linha defensiva do Sporting, que tanto elogiámos, como é que se comportava contra o Alan, que nesse momento... Depende, o Sporting pode passar e apanhar o Bayern, e apanhar o Lewandowski. Ah, sim, sim. Esperemos. aí depois já retiro com isso. Exato. Não, mas gostava de ver, porque aqui sem pressão de continuar. De continuar, quer dizer, sem pressão de. Não, o Sporting não está com aquela pressão. Não é o clube que está mais obrigado a ganhar, porque, vamos ser sinceros, o favoritismo está do lado do Dortmund. E eu gostava de ver com os melhores, para ver como é que o Sporting se safava. No caso, não está o Alan, também não me vou queixar. Melhor, obviamente que o Dortmund tem bons jogadores, tem muitos jovens, muito bons. A nível individual vai ser um jogo muito difícil, lá está, como estás a dizer, jogadores muito fortes, mas eu acredito porque o coletivo, o caso do Dortmund é mais no coletivo, é uma equipa que não joga muito bem. Mas claro, a nível individual o Dortmund é muito melhor que o Sporting, não há como esconder isso, e tem o favoritismo. Acho que a chance de vitória do Sporting é cerca de 35%. Sim, aqui vamos jogar com o tónico maior de vencendo o jogo por 2 ou mais golos. Creio que ficamos matematicamente apurados, o que nos dá, lá está, não só esse apuramento direto, como depois podermos jogar na Holanda sem qualquer tipo de pressão. Embora, como disseste bem, acho que o objetivo do Sporting está cumprido. Sim, eu acho que o Sporting não tem que jogar com pressão em lado nenhum agora. O Sporting já não tem que jogar com pressão agora. 6 certo, pontos. portanto agora é lutar pelo jogo, obviamente, tentar vencer por 2 ou mais golos para garantir o apuramento, mas com maior ênfase na diversão, no ganho de experiência que é estes jogos de Champions. Portanto, sim, Exato. o favoritismo eu acho que ainda assim é do Dortmund. São favoritos no papel, teoricamente, não é? Mas Claro. sim, espero uma grande resposta. Espero uma vitória, por assim dizer. Claro. E sim, é ir para cima deles. Sim, será claramente um jogo complicado. Mas acho que o Sporting vai responder bem. Já tinha dado uma boa réplica lá, mesmo com os estádios praticamente cheios. Não, acho que não estava cheio, mas com muita gente no estádio, o Sporting teve muito bem. Por isso cá, obviamente que vai estar bem. Claro que o que me preocupa mais, não vou esconder, que é o que já falámos, que é o relevado. Agora, jogar em casa tem esse lado mau, essa época, porque o relevado acaba por preocupar, porque não é só para quem ataca, mesmo quem defende. Vai, por exemplo, uma escorregadela, por exemplo, a bola salta, pode enganar, a bola trava na areia. É uma incógnita, ou seja, esse relevado realmente é mau, e vai, essa época jogar em Alvalade vai ser mau. Mas é o que é, já falámos sobre isso, vamos ter que aguentar isso até ao final, pelo menos. E basicamente é isso. Tens mais alguma coisa que queres acrescentar? Não. Ok. Mais uma vez, obrigado, Leões, a quem está desse lado a ouvir-nos. Mais uma vez o repto de nos seguirem nas nossas redes e no blog, e qualquer coisa que queiram falar connosco ou queiram que nós abordemos no podcast, digam-nos. E até para a semana. É isso. E vão lá ao blog ler uma crónica que tu escreveste sobre a seleção também. Está lá, é a última lançada dia 16. O meu desabafo. Exatamente. Foi escrito depois da eliminação de Portugal. Foi na segunda-feira, sim. Portugal vai para os playoffs também. No último podcast, quando falámos um bocado de Fernando Santos, Já estávamos a adivinhar. sim, foi gravado no sábado, não sabíamos sequer. Mas claro que foi mais assente naquela exibição contra a Irlanda, não? Que já era muito má, e também na questão das convocatórias, que se justifica um bocado, porque depois nós vimos isso
em campo. Realmente a seleção, acho que só terminando muito rapidamente isso, acho que realmente ficou ainda mais visível que a seleção precisa de uma renovação urgente. E não é só o treinador, o treinador tem que ser despedido. É uma renovação, e às vezes a renovação, claro que passa pelo treinador, trazer ideias novas e mudar, trazer jogadores novos, porque nós vemos na Sub-21 jogadores como Vitinha, Bragança, por exemplo, já não está, mas ok, esses jogadores com muita qualidade, ok, o Bragança, por exemplo, não joga no Sporting, não vai ser convocado para a seleção, mas é a nova geração que tem muita qualidade. Eles jogaram muito bem na geração passada no Sub-21 e que tem que começar a entrar. Já não falo de Inácio porque já falámos muito do último podcast, mas quer dizer, é basicamente isso. Acho que ficou mesmo visível nesse jogo contra a Sérvia que Portugal precisa mesmo de renovar e que não vai fazer agora. Já percebemos que vamos já ao play-off assim, dessa forma, mas enfim. Acrescentar mais alguma coisa, falar aqui também para terminarmos aqui nos últimos minutos, falar uma notícia um bocado triste, no caso o Agüero que se vai retirar, vai ter que se aposentar por causa de problemas cardíacos, vai terminar a carreira aos 33 anos. Acho que é uma notícia um bocado triste. Eu por acaso era um jogador que eu apreciava bastante e é sempre uma notícia muito má. A única coisa que desejo é tudo bom para o jogador, mas é sempre triste isso. É um jogador tão jovem que ainda tinha muito pela frente. A única coisa positiva é que ele também já deixou um ótimo legado, mas é sempre uma notícia triste. Queres dizer alguma coisa? Por acaso, olha, não sabia dessa notícia, de facto é uma notícia triste, mas valores mais altos se levantam, não é? A segurança e a saúde dos jogadores está, Claro. obviamente, em primeiro lugar, mas sim, é uma notícia triste de um jogador que marcou uma era no Manchester City, dos melhores jogadores da história do Manchester City, que agora tinha vindo para Barcelona para jogar ao lado de um grande amigo seu, do Messi, que depois também acabou por sair e que agora tem que então terminar a sua carreira precocemente, quando ainda tinha aqui 2-3 anos provavelmente pela frente, ainda a um nível muito alto. Portanto, sim, é uma notícia triste. A única coisa positiva é olhar para tudo de bom que já conseguiu e deixar esse ótimo legado que já conseguiu deixar, não é? Estamos a falar de um jogador muito titulado, mesmo a nível de seleções. Ele ganhou nos escalões jovens, ganhou o Mundial 2 vezes com a Argentina. Ele faz parte daquele lote de jogadores que ganha 2 vezes o Mundial e ainda ganha os Jogos Olímpicos. Está aquela geração de ouro da Argentina. E é um jogador que já deixou um ótimo legado, mesmo 33 anos, ainda é jovem hoje em dia, mas o que importa é que esteja tudo bem. Mas por acaso, como eu estava a dizer, era um jogador que eu apreciava muito, que eu por acaso gostava, era um ótimo jogador, e é sempre triste. Tem aqui esse azar que vai jogar com o Messi, já não joga com o Messi e agora já nem sequer pode jogar. São coisas que acontecem. E é isso. Vá, cá estaremos na próxima semana. Um grande abraço, Leões. É isso. Muita força sempre e até ao próximo jogo.